Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. Como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Olá, irmão, irmã, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Esses dois versos aqui são de 2 Crônicas, capítulo 6, e são o início da oração que Salomão fez quando ele dedicou o templo. Ele havia terminado de construir o templo e ele ora a Deus. Primeiro, ele mostra para Deus a grandeza do próprio Deus e a sua fidelidade para cumprir a palavra. Deus havia dito para Davi que não o permitiria construir o templo, mas que seu filho construiria. E Deus deu para Davi a planta. Davi chamou em Crônicas 29, eu creio, 1 Crônicas, de os riscos. Deus deu os requisitos, Deus deu os detalhes. Hoje nós chamaríamos de a arquitetura e a engenharia do templo. O desenho e os cálculos de tudo que tivesse no templo, Deus deu, até a decoração. Por quê? Porque Deus tinha o propósito de fazer habitar naquele templo o seu nome. E o seu nome carrega consigo atributos. E esses atributos, para que estejam em funcionamento, eles precisam de que quem vai receber os seus benefícios cumpram requisitos tais como foram ordenados por Deus. Então, quando Salomão termina de construir, ele tinha a certeza de que onde Deus pediu azul, foi posto azul. De que onde Deus disse ouro, foi feito de ouro. Onde Deus disse madeira de acácia, foi feito de madeira de acácia. Onde Deus disse cedro, foi feito de cedro. E aí nós poderíamos pensar assim, por que cedro e não mogno, e não ipê? Ora, isso não cabe a nós, cabe a quem disse cedro, não é? Mas essa oração de Salomão, ela sempre me encantou porque eu tenho como que um homem amarrando a Deus. Como é que se amarra a Deus? Pegando Deus em sua própria palavra. Salomão começou a orar a Deus, disse, Senhor, eu fiz a casa como o Senhor pediu, e agora eu quero pedir para que o Senhor abençoe o seu povo quando eles orarem nesse lugar. Mas se eles estiverem, por acaso, fora daqui, e estiverem perdendo uma guerra, estiverem presos, e se porventura a roça deles estiver perdendo por seca, mas eles orarem em direção a essa casa, envia chuva, dá libertação, dá força para eles vencerem aquela guerra. Ele foi cercando Deus de todas as necessidades que os filhos de Deus pudessem eventualmente precisar. Aí, no capítulo 7, a glória de Deus desce dentro do templo, enche aquela casa, e Deus aparece a Salomão
E aí Deus disse para Salomão assim, Salomão, eu ouvi a tua oração e eu vou fazer como você pediu. Ora, irmãos, que coisa maravilhosa. Já pensou? Você faz uma oração pedindo a Deus tudo que você puder pensar que você vai ter necessidade, você pede a Deus. Deus, se eu cair, o Senhor me levanta. Deus, se eu ficar doente, o Senhor me cura. Deus, se meu filho tropeçar, o Senhor impede ele de cair. Senhor, mas se meu filho chegar a cair, se meu filho morrer, ressuscita ele. Deus, se meu filho for preso, livra ele. Deus, meu Deus. E aí Deus diz assim, faço. Tá. Esse é o Deus que nós temos. Alguém me fez uma pergunta e aquela pergunta me deixou um tanto quanto intrigado, como decepcionado, mas como pensativo, e a minha resposta foi: pode, mas você não deveria querer isso. Que pergunta foi? Eu disse assim: eu posso entregar os meus dízimos e fazer as minhas ofertas para eu ficar rico? A minha decepção. Mas me entregou. Mas a resposta: pode. Por que eu posso? Posso porque Deus, em Malaquias, capítulo 3, disse assim: trazeis todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. E depois, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos tais, que vos advenha grande abastança, abundância, muita coisa, isso te leva à riqueza, não é? E isso vai fazer com que as nações olhem para você e digam: oh, mas quão abençoado, oh, mas o quanto Deus é bom para com essa pessoa. Então, tem essa escritura. Se você fizer, se você entregar seu dízimo, pode. Peça para ficar rico. Mas para que pedir isso? Eu disse assim: o que você não poderia é ter essa vontade. Porque nós não fazemos as coisas para Deus dessa forma. Alguém poderia dizer assim: eu posso ser um cantor na casa de Deus para fazer sucesso? Pode, porque está aí o mundo gospel, com os seus cantores de disco de ouro, disco de platina, com os seus prêmios. O que eles cantaram? Cantaram coisa de Jesus e ganharam o mundo e venderam disco e tal. Eu posso ser um pregador para eu abalar multidões e levar um tanto de gente para os estádios? Pode. Mas por que você quer ser um pregador assim? Eu, do fundo do meu coração, gostaria de ganhar milhões de almas para o Senhor. Gostaria, sim. Já pensou se nós pudéssemos alugar aqui o estádio de futebol de Minas Gerais e todo mundo, e ter culto de 40 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus? Que maravilha isso seria! Isso seria maravilha em qual ângulo? No ângulo de que eu seria visto como o maior pregador aqui das Minas Gerais? Ou no ângulo de que o povo mineiro recebeu a Deus? Aí que está a coisa. Aqui na internet, nós podemos pregar na internet e os nossos vídeos viralizarem?
Para quê? Para esse canal se tornar um grande canal? Para esse apresentador, não digo apresentador, para esse pregador se tornar apresentador da palavra de Deus? Aí é que está. Eu estava lendo a mensagem Jó, servo de Deus, com a igreja, numa dessas terças-feiras, e me veio algo ao ler, algo que eu já li tantas vezes, Jó dizendo para sua esposa: como falas, uma louca, assim você está falando. Nós recebemos os bens de Deus com prazer, o mal não vamos receber. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, enquanto estava lendo ali, me veio algo assim. Agora eu sei como é que Jó adquiriu seus bens. Diz a palavra que Jó tinha muitos camelos. Diz a palavra que Jó tinha muitas ovelhas. Diz a palavra que Jó tinha muitos rebanhos. Diz a palavra que Jó tinha fazendas e fazendas e fazendas. E diz a palavra que Jó tinha filhos. Depois, Jó perde tudo aquilo e é como se Jó não tivesse perdido. E é como se Jó não tivesse tido aquilo. Aí me veio algo. Jó, por certo, nunca disse assim: eu quero ter muitos camelos, eu preciso ter muitas ovelhas, eu quero ter rebanhos e rebanhos e rebanhos, eu quero ter muitos e muitos pastores, eu preciso disso, eu vou dar minha vida, eu vou lutar para isso, eu vou trabalhar por isso. E Jó trabalhando dia e noite para ele ter. Ele tinha 10 camelos e queria mais camelos e negociou camelos com esse, trocou camelos com aquele e lucrou mais tantos camelos esse ano. Ele não tinha essa ganância, essa loucura. Ele só tinha tanto de Deus, que eu creio que você vai ler o capítulo 29 e o 31 de Jó, que Jó era um homem tão respeitado, quando ele chegava na praça, as crianças paravam até de brincar. Os jovens se calavam, os velhos se assentavam para ouvir a Jó. Tinha algo de Deus na vida desse homem, que traziam essas bênçãos, que hoje o mundo religioso vê bens materiais só como bênçãos. Essas bênçãos alcançaram a vida de Jó. Elas alcançaram, e o dia que elas tiveram que ir embora, elas não impediram a caminhada de Jó. A mulher disse: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então vou traduzir aqui: Jó, amaldiçoa Deus e para com essa caminhada, porque agora não dá para caminhar sem as nossas coisas. Não. Jó continuou sua caminhada rumo à perfeição. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí aqui entra a nossa meditação. Precisa dar dízimo para ficar rico. Se Deus fez uma promessa, se nós estamos lendo Salomão dizendo: o Senhor guarda o teu conserto, o Senhor guarda a tua palavra, o Senhor promete e o Senhor cumpre. Precisamos enlouquecer, como o Evangelho hoje está fazendo as pessoas enlouquecerem. Vocês veem essas igrejas lotadas de gente de 7 às 9, de 9 às 11, para um pouquinho, de meio-dia às 2, de 2 até 5, de 5 às 7, de 7 às 21, no tempo maior, no tempo menor, no templo na esquina da sua casa, no templo do beco, no templo. Vai, corre lá para a igreja mais perto da sua casa, faz o voto, traz tudo. Para quê? Para Deus te prosperar. Porque Deus vai fazer isso. Ora, Deus já fez. Deus já fez. A palavra disse assim: buscai o Senhor e a sua justiça,
em primeiro lugar, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que trocou-se o que devia buscar. Está esperando Deus acrescentar? As pessoas estão esperando, acrescenta a minha fé, acrescenta meu conhecimento, Deus acrescenta o poder, o Espírito Santo na minha vida. Isso é buscado, isso é oração, isso é altar, é lágrimas, choro. Dá-me do teu Espírito, Senhor, enche-me da tua unção. As pessoas estão dizendo, dá-me mais salário, dá-me mais isso, dá-me mais aquilo. E Deus que se encarregue de acrescentar o Espírito dele na minha vida. Trocou-se os lugares, busca-se o que devia ser acrescentado e espera Deus acrescentar o que devia ser buscado. Então, são chaves do Evangelho. Servir a Deus de todo o seu coração é garantia de que Deus vá suprir as suas necessidades. E ficar rico. Não estou aqui para ser rico. E ter mais posses. Não vim para o mundo para posses. Vim cumprir uma missão. Dentro da minha missão, pode ser que eu me enquadre como João Batista. Veio, cumpriu sua missão, foi um grande homem. Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve homem maior do que ele. No entanto, não teve roupa, não teve casa, não teve comida, comeu gafanhoto e mel. Ou pode ser que eu seja como um Abraão, que sai da sua parentela, sai de sua fazenda, larga tudo para trás, e quando ele chega lá diante, ele está tendo briga dos pastores dele com o do seu sobrinho, que já não cabem mais o seu gado. Como é que esse homem comprou tanto gado? Não comprou nenhum. Acrescentou-se. Passou num lugar, um rei teve um problema com ele, Deus diz, dá para ele presente. No outro lugar, tem uma outra situação, Deus dá a ele isso, pede ele para orar. As suas coisas foram multiplicando, as bênçãos foram alcançando à medida que ele andava na presença de Deus e se tornava, como disse Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Aí te faço uma pergunta aqui. Quem é você na Escritura? Qual que é a sua visão? O que nós estamos buscando? Que evangelho que as pessoas estão ouvindo e que está fazendo delas o quê? O que está produzindo? Porque nós sabemos que cada semente produz segundo a sua espécie. A espécie de evangelho que você ouve produz o cristão que você deve ser. O evangelho completo produz Abraãos, produz Salomãos, produz Joãos, produz Paulos, produz Jeremias, produz Jós, mas não produz avarentos, não produz buscadores de sinais, como disse Jesus, uma geração má e adúltera pede um sinal. Não produz buscadores de sinais, nem buscadores de benefícios, nem buscadores de bênção, mas produz abençoados e produz vidas com sinais e maravilhas. Que Deus te abençoe, medite nisso, deixa sua mente, deixa seu coração abrir para você entender o reino de Deus muito maior do que as coisas deste mundo. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.